Na aula 5 se chama Recuperação do Social. Primeira parte é a passagem. A crítica que a Montefoschi faz aqui é sobre é contra a psicanálise tradicional e toda a psicologia que resume o problema da pessoa à sua história pessoal. Basicamente é isso. As psicologias, a partir de. Não, a psicanálise freudiana começa como uma psicanálise que visa consertar algo que ficou parado na infância, né? O problema vem da história de vida pessoal da pessoa, então tem que voltar na família individual. Só que esta perspectiva prende o indivíduo à própria casa, à própria família, como sendo o destino último da vida dele e da identidade da pessoa. E isso é o que mantém a pessoa na neurose. A história familiar não esgota a nossa história pessoal. Nós somos mais do que a nossa família. E aí ela traça aqui mais para frente o percurso do adolescente. O que que acontece na adolescência? É a necessidade da criança, do jovem sair da família, não necessariamente das quatro paredes familiares, mas sair da visão, da mentalidade da família para encontrar a própria. Essa é a grande crise da adolescência, que frequentemente não é compreendida. Esse feitiço quebrado é quando a criança, já adolescente, descobre que aquela família não é o ponto último de chegada das verdades da vida, que os pais não são a referência da nossa vida. E que existem outras verdades, outras formas de ver, outras formas de existir, que os pais são uma delas. Então, quando a gente quer resolver a problemática individual no seio materno, no seio familiar, nós estamos prendendo o desenvolvimento do indivíduo enquanto diferente na família. E essa é uma coisa que, infelizmente, continua sendo feita. O que nós estamos precisando resolver é encontrar a nossa resposta pessoal aos desafios da vida. A família, quando nós somos crianças, nos dá respostas. O que somos, o que são os outros, o que é a vida, como que a gente tem que se comportar, o que é certo, o que é errado. É a nossa, né, visão de mundo na qual nos inserimos. Com a adolescência, a crença dessa visão de mundo como compacta, como única, quebra completamente. Isso já vai se quebrando, hoje em dia, até antes, com todas as influências que as crianças têm. O que é a alternativa disso? Não abraçar o ponto de vista de uma outra pessoa, de um outro grupo, mas cada indivíduo dar as próprias respostas. O que é que eu acho que é certo, o que é errado, o que é importante fazer, quais são os meus valores, qual é a minha direção na vida. É isso que é. Essas são as grandes perguntas que os jovens, chegando à adolescência, têm, inevitavelmente, porque se escancara na frente deles, mesmo sem consciência, a vida. Eles têm que criar uma vida, têm que virar grande, vão ter que se virar na vida, encontrar o seu caminho, desenvolver alguma coisa, realizar alguma coisa. É a vida deles, e eles têm que buscar respostas deles. Então, o caminho psicanalítico freudiano que devolve, e lacaniano, que remete o indivíduo novamente para a família, ou prende, na verdade, no lugar de libertá-lo. A dificuldade desse momento é porque ele tem que dar ao jovem, pela primeira vez, tem que se abre as interrogações da vida, ou seja, ele que está sendo. O que que é a interrogação da vida? Esse é o mundo, e o que que eu faço nesse mundo? Como que eu vou entender as coisas? Como que eu vou me orientar? Essa. Olha, poucos suportam essa desorientação. O que que eles fazem? Voltam para o esquema familiar.
para as crenças dos pais, para o trabalho dos pais, a mentalidade dos pais, para a religião dos pais, né, para as direções. É a bússola, é uma bússola. Porque é difícil você enfrentar a vida por conta própria, sem ter essa referência. Não sem ter essa referência, criando uma nova resposta. Esse é um ponto. Então, num lugar, o que que acontece? Esse é importante, sobre a questão da rebelião. O que que faz o adolescente? Ele briga, né? O adolescente é típico da briga com os pais, da briga, tá nervoso, etc. Essa briga é na verdade, uma tendência, e isso se repete nos casais, tá? Quando a pessoa busca no outro uma resposta que somente ela pode dar às coisas, uma compreensão que somente ela pode dar. O jovem às vezes briga com os pais para que eles sejam de um jeito, ou briga com o namorado ou com a mulher, para que seja de um jeito que vai, na verdade, favorecer a si próprio. Vai ser fácil para ele. Por exemplo, teu pai não aceita, sei lá, uma coisa que para você é importante, teu pai e tua mãe. Então você quer mudar a cabeça dele, porque assim você vai se sentir bem, você vai se sentir melhor e se sentir aceito. Mesma coisa com casamentos. Não, o caminho não é assim, porque essa briga é um gancho para manter a briga acontecendo. Porque os pais não te dão essa autorização, porque se eles te derem essa validação, aliás, eles vão questionar valores deles. Então, o percurso não é esse, o percurso é você assumir a tua escolha, a tua resposta à coisa. Para você, isso tem valor, né? Para você, isso tem valor e você o assume, sem precisar da validação deles. E também sem precisar brigar, sem precisar romper a relação necessariamente. Isso acontece, mesma coisa com os casais, é muito frequente. A briga, aquela discussão que geralmente as mulheres têm, né? A discussão para fazer o outro entender alguma coisa que para nós é importante. O outro não entende direito, ou parece que entende, depois mostra que não entende, e aí se repete a situação, e aí você continua batendo na mesma tecla. Aí vem a briga, porque não entendeu, porque para mim é importante, por que que você não entende? E não acaba nunca. Não acaba nunca. Solução para isso. Isso para mim é importante e eu vou fazer assim. Eu preciso fazer assado. O que você pede do outro não é que ele entenda, mas que ele respeite. Ele tem que respeitar, porque essa é a base da relação, na verdade, é o respeito. Ele não precisa entender por que que você está precisando ficar calada no final do dia, você tem que refletir umas coisas, não quer ficar batendo papo com ele. Ele não precisa entender, até porque ele pode não querer entender, né, gente? A gente sabe desse mecanismo. E os pais fazem esse jogo com os filhos também, porque os pais se sentem desafiados no fundo, que eles sabem que estão perdendo a autoridade com o filho. É difícil essa transição. Vocês não têm filhos, mas vocês saberiam? Porque quando o jovem começa a querer decidir as coisas, os pais, eu vejo casos assim, os pais estão acostumados, sei lá, a organizar a casa até de uma certa forma. O filho chega com uma nova ideia, eles vão perder um controle. É banal isso, mas eles vão perder um controle. E aí eles ficam tapando, evitando. Não, é assim que tem que fazer assim. Então não tem espaço para a pessoa se expressar, nem para mudar uma organização na casa, quanto menos uma ideia. É, então temos duas opções, né? Ou se briga, ou se cala para manter a paz e para entrar no esquema familiar, que é um esquema reducionista, um esquema para o filho, é um esquema em que mantém no lugar de filho, né?
Que quando você pode decidir aonde colocar o sabonete, você tem uma autonomia aí e você é respeitado, você é um membro dessa casa. Mas quando você não pode fazer nenhuma mudança, nem física, nem ideológica, você tem que permanecer sob o governo, sobre a ideologia da família, basicamente, é uma ideologia. E você é filho dessa autoridade. Mesma coisa. Dá para entender? Isso é manter-se no Édipo. E aí você tem duas opções que o adolescente que a gente vê nos atendimentos, que os adolescentes podem fazer. Uma opção é o adolescente fica fazendo corpo mal ali, ele fica na atitude agressiva, porque não tem como se expressar, não tem espaço, não tem capacidade interna também de debate, né, de articulação do que ele mesmo sente de pensamento. É o típico jovem de hoje, né? Que não tem de inteligência nem muito cognitiva, nem tanto menos inteligência emocional. Então, ele recua no videogame, recua no, no, no celular, ele fica em outro lugar. Ele fica num lugar que não é um lugar. É um lugar entre mundos. E ele não está nem aqui, nem em qualquer outro lugar, mas é um lugar privado, onde ele fica só por conta própria. E ninguém vai incomodá-lo. A outra alternativa é a pessoa que finge que está tudo bem para se inserir no meio familiar, para se manter no meio familiar. E, às vezes, conscientemente, pospõe por um futuro em vago o momento em que vai poder finalmente falar o que pensa, ser o que pensa, fazer as escolhas que quer. é, o dia em que eu vou ter a minha casa, faço isso, faço aquilo. Mas o que acontece? Qual é o problema com essa escolha? É que você não constrói a força interna para chegar lá. Você permanecendo criança, você não amadurece de verdade para chegar ao momento em que você assume as rédeas da sua vida e você tem o teu apartamento, por exemplo, e tem as suas coisas. Você mantém uma dependência, você alimenta uma dependência interna. Não é sair da casa que vai te tornar necessariamente independente. É como você já vive as relações familiares de outra forma. Dá para ver? Dá para entender? Então, é importante lembrar disso para entender muitas coisas que acontecem assim ao nosso redor. Para superar a rebeldia estéril, e também que eu vou acrescento sempre aqui a situação de casal, porque ela repete muito, muito claramente a rebeldia é, adolescente, adolescencial. Para superar, precisamos passar pela mediação simbólica, ou seja, entender o que que representa para mim o fato que eu estou brigando com minha mãe para que ela aceite que que ela entenda que eu gosto de fazer isso nos domingos à tarde. O que que eu tenho que fazer para ela entender? Enquanto você está se debatendo com essas tentativas e perde tempo da tua vida, tempo precioso, e a tua mãe continua te negando essa entrada, porque assim te mantém também enganchada nela, ela ainda é autoridade, porque você tem que permitir, se você tem que convencer a tua mãe que você não quer passar o domingo fazendo almoço de família no domingo, se você não precisa fazer, né, pedir, convencê-la, é porque você está esperando a autorização dela. E por que que ela vai te dar essa autorização? Se ao dá-la, ela está permitindo que você vá, ela está dando ok para a tua independência, ela não quer fazer isso, porque é exatamente esse lugar de poder que ela que mantém a relação, né? O amor assim está em outra galáxia, né? A relação é tudo uma conversinha. Então não acaba nunca. Então a gente faz o que nas sessões? A gente pergunta, por que que você precisa? Né? Qual é o significado? A pessoa tem que. Essa mediação, assim, o que significa para você? Que a tua mãe aprove, que ela goste disso, que ela faça lasanha para você no lugar daquilo.
que vai, né? Como que é para você isso? O que vai mudar dentro de você? Para a pessoa se dar conta, porque ela não se dá conta, ela fica num círculo vicioso. E aí a mãe, o sim da mãe, vai se tornar vai ganhar um significado simbólico do qual eu me aproprio. Ou seja, que no caso é porque eu não me sinto, eu não quero me sentir culpada por não ir ao almoço de domingo. Se a minha mãe me dar a permissão, ela entender da minha necessidade de ficar no domingo descansando, eu não vou me sentir culpada. Por que que ela faria isso para você? Porque ela te ama? Não, ela não faz isso de fato. Não faz. Então, novamente, deixamos o amor em outra galáxia e vamos ser realistas aqui. Então, você vai entender. Então, tua mãe é uma autoridade. Tua mãe não passa de uma autoridade. Então, você não valida o que você precisa e sente. Você não valida. E essa da validação é uma transição, parece banal que eu estou falando, assim, eu falo assim, parece simples, não é simples. Porque no caso da mãe, tem um peso monstruoso na vida de uma criança, de um filho, de uma filha e de um filho. Monstruoso, monstruoso. É mais pesado da voz de Deus, se é que a pessoa acredita realmente em Deus. É aí que entra. É assim, pá. E o sentimento de culpa que ela te faz sentir é estrondoso. Então, então precisa de um trabalho interno. Não é com a pessoa física que você vai resolver isso. Não é com ela. Então precisa recuperar o sentido que essa pessoa tem. E aí, no caso de fazer a diferenciação, que é uma relação simbiótica que está acontecendo aqui. Inclusive porque eu acredito que boa parte, assim, eu estou falando por experiência, vamos ter fosse que falar isso conceitualmente, que é a mesma coisa, mas por experiência pessoal e clínica, o que acontece é que o filho, ele mamou de alguma forma na dor da mãe. Ele conhece a dor da mãe de um lugar sem palavras. Não é como a dor de uma amiga que ela te conta das coisas terríveis que aconteceram com ela. E o filho, a filha, tem essa cumplicidade da qual não tem consciência, porque nasceu lá junto lá com o leite materno, praticamente. E é quase como você trair a pessoa. Tem tudo um bolado aí de significados, e vai quase trair a pessoa que te deu a vida, mas que também é uma pessoa que é uma mulher normal, que está sofrendo, que está infeliz, que tem não sei o quê. É um negócio assim, mas a gente precisa cortar esse cordão umbilical, que obviamente existe porque tem um marido péssimo e tem um pai que não é bom. Então, está tudo desbalanceado. Mas, enfim, o que eu quero. Essa mediação simbólica é isso. O que significa isso? A mesma coisa com o marido. Estava até em sessão com uma moça antes, cujo marido, jovem, pessoas jovens, o marido tem um filho de 1 ano e meio. O marido é um filhinho de mamãe, um filhinho de mamãe solteira. E a mamãe dele, solteira de 75 anos, ainda solteira, ela, infantil, visita demais a casa do filho. Ela se acostumou a viver a vida do filho, junto com o filho, com os amigos do filho. Se isso não, né? Se isso não é uma simbiose, um sugar a vida do filho. Então, essa moça que tem uma cabeça muito mais à frente, uma criança de 1 ano e meio, e eu até queria fazer um vídeo sobre isso, assim, bem claramente. Um bebê de 1 ano e meio é propriedade privada exclusiva da mãe dele, se for uma mãe inteligente e consciente. O pai é um adendo. O pai não tem absolutamente nenhuma autoridade. Ainda mais quando é um pai, filhinho da mamãe, que não diferencia uma coisa da outra. Então, ela permitiu que o pai, para não ter a sogra em casa, mais uma vez, deixou que o pai levasse o bebê com ele para outro país para ficar com a mãe. E ela tá, eu olho para ela, né? Falei, o que que tá acontecendo? Não, eu tô com a cabeça por, eu tô assim dispersa, eu tô me sentindo leve, mas estou dispersa. Você tá leve porque você tá dissociada, você tá no pensamento, tá assim, né? Tá fora do teu sentimento. Aí quando eu fiz umas perguntas,
vem o filho e já começa a chorar. Porque uma mãe consciente, uma mulher que fez um parto natural em casa, que tem uma atitude certa, você está numa simbiose correta nesse momento da vida com o bebê. Correta. E você sente o que também o bebê sente, tanto que o bebê, o marido falou, nem ficou no colo da avó. A avó quer ficar com o bebê, mas é um bebezinho. Ela fez isso, você fez uma troca. Para você não ter a sogra em casa, você deu teu filho. Como ela é toda racional, como muitas mulheres, não valida suficientemente o sentir dela. Eu falei, e aí eu tive que explicar, mas ele já está filtrando, senão ela estaria aqui o tempo todo. Eu falei, escuta, é uma hora, você tem que só dizer. Eu não sinto, a palavra sentir tem validade, tá? Não precisamos ser científicos, tem uma validade. Não é eu penso, raciocínio, porque o pai falou, não, parece que ele está cuidando. Eu falei, tá comendo, o menino está quentinho, está comendo, está dormindo. Beleza, o menino está vivo, é isso? É 1 ano e meio a gente faz o parto domiciliar e tudo, e assim, contenta com isso. E você está chorando aqui, você está toda porque você está esperando o menino voltar. É uma mãe. É assim, eu me identifico completamente. A minha filha não ficaria com qualquer ser humano que eu considere pouco válido até uma certa idade. Depois que ela ficar mais velha, pode ficar. Mas não. Essa senhora vai para casa deles e às 11, numa festinha que fizeram de aniversário do bebê, de 1 aninho, vieram os amigos dela, porque ela mora, ele vem de outro país, ele não é o país dele. Então, às 11 horas, a senhora de 75 anos está batendo papo com os amigos dela, e ela chega e quer ficar com os amigos dela, né? Essa senhora não se toca, porque ela vive, essa é a vida dela, é viver a vida do filho, porque ela não tem uma própria. Na hora. Então, o problema é o menino, é o pai, é o menino, o pai é o marido dela. Então, eu falei, a questão é você dizer, eu não quero. Eu sinto que não é bom para o meu filho, garoto, é o meu filho. Eu sinto que não é bom para o meu filho e eu não me sinto bem. Eu falei, se depois a gente descobrir daqui a 1 ano que você, sim, estava carente, você projetou no teu filho quando você era uma menina pequena que não foi cuidar, a gente cuida disso depois, mas agora você não pode deixar que teu filho sinta essa tensão. Entendeu? Estou dizendo, não estou dizendo que esse desespero que ela está controlando seja completamente puro. Mas é certamente para ser, é o caminho para seguir. E depois a gente conserta outras rebordas que poderiam ter, porque ela também tem as suas carências. Mas o menino vai sentir isso. E o menino está numa proximidade que precisa respeitar. Então a mulher precisa dizer, não, eu não, isso para mim não é. Não pode, as mulheres fazem isso muito com os homens. A gente, né? Porque eu me incluo mesmo. Tenta explicar para eles entenderem que a gente quer caminhar junto. Só que ao não entender, eles têm a, a faca e o queijo na mão, entendeu? E eu falei, tá certo, tem toda uma dinâmica aqui, a mãe dele e tudo, mas tem uma criatura no meio. E essa criatura é a agulha da balança que vai fazer a diferença. Essa criatura não pode estar no meio dessa história. E se você, como mãe, sente, tá assim, esse teu sentir tem validade, mas ao mesmo tempo da praticidade e da organização racional. Esse sentir tem validade. Então eu sinto e eu não tá bom para mim. E ele respeita. Então, se a senhorinha está lá fora com os amiguinhos de 30 anos da Nora, da Nora, né, da Nora, lá fora, você fala para o maridinho, fala, por favor, você pode dizer para tua mãe se retirar? É o marido o negócio, não é a sogra o problema, é o marido, porque a sogra só existe por causa desse cara. Então ela tem que se falar com o marido, só que a mulher tenta administrar com a sogra, inventar coisas. Então, é isso eu não quero, não precisa explicar por quê. Ele falou, mas você não gostaria que teu filho, olha a esperteza do homem, que teu filho falasse com você de tudo? Não. Eu vou, não. Se eu quero fumar uma. Se eu quero falar de sexo com meus amigos, é só meu. Eu quero que meu filho fale de tudo aquilo que ele quer falar comigo quando ele for grande. Eu não quero compartilhar. E depois ela não é nem minha mãe, é tua mãe.
Olha a confusão, olha os truques, as falácias mentais dos homens, entendeu? Então, aqui tem momentos em que a gente só diz, eu assumo para mim o que significa isso, eu assumo a minha autoridade e peço para o outro me respeitar e acabou. Conseguir isso numa família é um feito gigantesco, tá? Porque numa família você está por baixo dos pais, por definição. Então, para o filho chegar a ter esse lugar, isso é cruzar o Édipo. Isso é cumprir o incesto. Para o filho chegar a ter esse lugar em que ele diz, não, eu quero ser respeitado por aquilo que eu prefiro e eu não peço licença para ser eu. Eu não peço licença para ser eu. E eu não quero que você fale coisas que me rebaixem. Mas isso é um grande feito, porque eu acho que isso já, para conseguir isso, você já está em outro lugar. Porque a, é uma chantagem emocional que tem por baixo é poderosa, porque a família é o lugar que te dá a base da vida, né? A base social, a base da tua identidade. Então você tem que ter já uma nova identidade. E aí que é Montefosco que fala, qual é a nova identidade que a gente tem que ter para conseguir superar a identidade que a família nos deu? É a nossa identidade como seres sociais, como indivíduos cuja família é um mundo e cujo destino é histórico. Não está aqui para satisfazer mamãe e papai. Ahn, aqui ela continua aqui falando sobre sonhos, sobre começo do percurso analítico, sobre atitude do analista. Ó, o salto do plano pessoal para o plano social conduz à superação da vivência da própria alienação que nos anula na depressão. O salto do plano pessoal para o social não ao salto de uma identidade que se percebe só como indivíduo particular, filho de uma mãe particular, de um pai particular, numa vida particular, dentro de um contexto social que não é da minha conta, de um mundo que não é da minha conta, para uma identidade em que você é um membro de uma sociedade humana, qualquer que seja a sociedade humana, e da qual você faz parte e que você contribui a criar, a manter, a criar, a alterar. Essa Isso supera a alienação. Qual é a alienação? A alienação de não nos percebermos como sujeitos históricos, como sujeitos, esse é o homem genérico do qual fala Montefoschi. Você é, Roberta, e ao mesmo tempo Roberta, filha de Maria e João, e você também é a Roberta, membro de uma sociedade maior, na qual você se insere criativamente e pela qual você também é responsável. Essa é a família. E, na verdade, esse modelo, essa ideia, não é uma ideia recente. Antigamente era assim. Antigamente, as famílias mononucleares são recentes. Todo esse grude de família não é um negócio que sempre existiu, né? Por isso que tem o ditado africano que precisa de um vilarejo para criar uma criança, porque a criança é do vilarejo. A criança tem uma mãe, mas todo mundo participa. E não porque a criança é abandonada pela mãe, porque a criança pertence ao vilarejo. E o vilarejo cuida da criança como fosse dela, porque é dela. Essa é a perspectiva. Agora, eu estou falando da perspectiva da criança que vira jovem, que vira adulto e que então cresce que se percebe como membro de um todo maior, não de mamãe e papai. E aí, o nosso existir existe dentro desse todo maior. A nossa função é dentro desse todo maior. Senão, que função você tem como mãe e papai? De ser eternamente filhinha, para satisfazer mamãe e papai. Ou seja, dependente, ou seja, menor de idade, quer dizer, menor de cérebro, menor autoridade, menor validade, tudo isso.
Esse instinto de sociabilidade é E por que que é um instinto? Porque é uma tendência natural nossa de pertencimento. Nós vivemos num tempo de grande alienação, porque não é natural. A vocação a pertencer a algo maior faz parte da gente. Foi perdido nesses últimas, talvez uns bons 2 séculos, né? Onde, olha só, o agir do homem finalmente liberta de qualquer critério utilitarista. Por que utilitarista? Porque o resto, quando a gente se percebe só como indivíduos particulares, tudo que nos interessa é aquilo que vai me agradar, que vai me beneficiar, e o resto está como instrumento da minha satisfação, que seja monetária, que seja de prazer, que seja conforto, é em função minha. Não eu em função de um todo maior, para o bem de um todo maior que vai me beneficiar também. Mas vou ser beneficiado também, ou melhor, vou me realizar como criador de um todo maior. Essa é uma tendência humana da qual que precisamos recuperar. É gratuita no sentido que é por si própria gratificante. A gente não precisa ter um ganho imediato para sentir. Por isso que as pessoas gostam de fazer coisas de caridade, gostam de ajudar. O que que você gosta de ajudar? Não é natural? Agora, o gostar de ajudar, quando inserido numa outra perspectiva, vira uma atitude que pode ser revolucionária. E não só um momentinho separado de um todo. Ou você ajudar as pessoas erradas, inclusive, né, que não merecem, em contextos errados. Mas o que significa isso no seu cerne? É a nossa necessidade de fazer algo para algo maior. É de graça a gente faz isso. É uma tendência natural. Ok. É, ou seja, não é só natural cuidar dos próprios interesses, tá? Aliás, não. Ok, Mona Lisa. É, eu vou passar para o módulo que segue este, que é o 6. É essa negação da alienação. No caminho da tomada de consciência, o indivíduo passa a reconhecer na problemática pessoal a expressão individual da problemática social, e, sobretudo, daquela que se dá no momento histórico em que se coloca a sua existência. Então, no caminho, o que acontece, quando a gente vai tomando consciência no processo analítico, isso acontece no processo analítico somente, o indivíduo passa a reconhecer que é o que a gente induz. Isso aqui é Montefoschi mesmo, que não é nem Jung, tá? O que que a gente faz? A gente acolhe e, e trabalha, né, a problemática que a pessoa nos traz. Ela nos traz uma questão. Mas a gente vê e tem que ver nessa questão a expressão individual da fulana de uma questão maior de todas as fulanas ou de muitas fulanas. Por exemplo, isso que eu contei agora, desse caso dessa moça, é uma problemática que muitas mulheres conhecem. Um, da sogra, o menino, o pai, o homem filhinho da mamãe. Problemática coletiva, né? É uma problemática comum, não é dó desse homem, não é só pessoal essa situação dessa mulher que eu relatei. É um homem que vive com a mulher, cresceu com uma mulher solteira, com uma mãe solteira, tem uma devoção pela mãe, tá vinculado com a mãe numa dependência, a mãe que usa o filho. Tudo isso é uma dinâmica social de uma mulher que não se realizou na vida, que jogou para cima do filho as expectativas, que não teve um homem que satisfez, etc, etc. Que é o lugar da mulher numa sociedade machista, uma mulher que não teve acesso a outras coisas, que não lutou, que vive no coitadinha de mim, coletivo. Quando a gente vê a invasão da sogra, também coletivo. E quando a gente vê a luta dessa mãe, que quer encontrar, que está lidando com, que é mais consciente do marido, no fundo, apesar que o marido faz um trabalho lindo de caridade, muita coisa bonita ele faz, tudo alternativo. Mas quando você vê a luta dessa mulher, essa é uma mulher nova, é uma mulher que reflete uma mentalidade feminina emergente.
que quer encontrar, que quer se, né, administrar o espaço da sogra, o espaço dela na família, etc, etc. Então, o que que muda quando a gente percebe isso? A gente percebe que o que está acontecendo em nós é uma tendência, no caso dessa mulher, uma tendência coletiva do feminino, na direção aqui do empoderamento feminino. Isso é uma mulher que vem do racional, da visão social, de consciência e responsabilidade social. Mas no pessoal, a coisa muda. A mulher, é aí no pessoal que as mulheres caem, né, do cavalo, como se diz. Porque as mulheres não são tão audaciosas no pessoal como são no social ou no trabalho, no profissional. É no pessoal que a gente vê quem realmente a pessoa é e o que ela é capaz de fazer. Essa é a prova. Então, ela está se debatendo para dar valor, porque não começou há muito tempo comigo, mas para validar, é isso que eu estou mostrando, o sentir, porque não adianta a mulher ser racional se ela não valida o próprio sentir. Aí ela conversa com o marido do ponto de vista racional, que as mulheres fazem sempre isso, e aí ele não valida o próprio sentir, e assim fica o mesmo círculo vicioso. Mas esse movimento é novo. Enquanto o filhinho da mamãe, a mulher, a mãe que vive a vida do filho, tudo isso é velho, mas é coletivo. É coletivo, mas é o padrão antigo. Essa mulher que está precisando emergir e validar o seu sentir com a mesma força do seu racional é um modelo feminino novo. Então, quando a gente vê essa luta, e ela mesma vê essa luta, percebendo que esse é um movimento novo, o que ela está fazendo ganha uma consistência e um valor muito maior. A gente sai da perspectiva do erro individual. Até esse cara, esse marido dela, é filho de uma condição comum, que faz coisas sociais muito bonitas, mas no pessoal continua sendo um filho da mamãe. É no individual, no concreto, que a gente vê como que é a vida real das pessoas. E elas, quando olham para esse concreto, precisam entender que ele é o reflexo de um todo maior, que elas estão transformando. Quando a Montefoschi fala que cada um assume o lugar histórico em que se encontra e o transforma, é isso. É o lugar histórico também de todas essas contradições. Aqui é uma mulher que está lutando para. É já emancipada em muitas coisas, comparadas muito mais emancipada do que a mãe dela, mas ainda não tem uma fórmula para fazer essa emancipação. E esse é um caminho feminino, não só dela, das mulheres. Das mulheres. Depois ela vai ter a sua expressão específica. Então, nós todos, cada um, cada pessoa que está evoluindo, está passando por situações parecidas, todos, porque são as situações humanas nossas que precisam ser transformadas para que a humanidade possa evoluir. É isso que significa, que é a expressão individual da problemática social. E no momento histórico em que se encontra. Ou seja, nesse momento histórico, esse recorte que eu dei agora dessa mulher é muito preciso. Da mulher que tem muita consciência, que se distanciou da figura materna passiva e nunca realizada profissionalmente, que tem uma consciência social, mas que agora precisa transformar isso numa realidade concreta feminina, só feminina, como mãe, que ainda está atrelada a valores antigos. É complexo, não é fácil, mas não porque ela não é capaz ou porque ela tem dificuldades, porque é difícil de verdade. Essa é uma questão social e enraizada. E quando a gente entende isso, a gente entende o valor histórico da nossa vida e do nosso esforço e do nosso sofrimento. O problema da sociedade atual é fundamentalmente o da alienação do homem de sua essência, o resgate das raízes sociais da individualidade. Qual é a essência do homem? A essência do homem é o que torna o ser humano humano, que é o processo de reflexividade, de transformação, de mudança. O que fez o homem
se tornar, construir a história humana foi o seu momento, o seu movimento de questionamento, de revisão e de encontrar novas soluções. É isso que faz a gente ser humano. O resto não é mais humano, não. Repetir padrões já dados não é humano, é robótico. Qualquer padrão de qualquer lugar, qualquer um. O que faz a essência humana é esse movimento de buscar, não é dar espaço a uma tendência inata em nós que quer evoluir. E faz isso como? Questionando. Se manifesta como? Antes de questionar. Se manifesta no sofrimento, né? Quando a gente esbarra com uma estrutura dada, com uma situação que é posta. Quando a gente, quando, por exemplo, ela disse, eu fiz as contas nesse mês, nesses últimos 3 meses, ela passou aqui 30 dias. É bastante. É, mas e como foi? Não, é que as coisas foram indo. E foi um aniversário aqui, foi uma coisa que foram, e foi quando, isso aqui é o robótico. É no automatismo as coisas vão indo. E isso gerou um efeito negativo, um efeito. O efeito é demais. Esse é o efeito. Aí a gente trabalha esse efeito. Como que eu vou fazer? Que é o que ela está tentando, né, organizar na cabeça dela, está pensando em passar o Natal com a sogra, porque quer vê-la assim, tudo uma maquinação, tudo bem. É uma tentativa. Isso que é, como que a evolução se manifesta? Com um sintoma. As coisas vão acontecendo na nossa vida, a gente não tem como controlar tudo, a gente segue uns movimentos, é normal. E aí a gente esbarra num sentimento nosso. Fazer o quê? Parar para ouvir, para entender. Antes de fazer qualquer movimento, tem que entender o que eu sinto. A primeira reação é: não quero isso. Não tá bom para mim, não me sinto bem. Aí tem que. Como que eu vou fazer? O que está acontecendo? Então, é isso que eu quero dizer. Esse é o movimento humano. Isso é humano. Aí eu tenho que encontrar uma solução que responda a todas as variáveis. Não só o coisa prático, eu sou muito prática, porque é a mãe dele, porque não sei, tudo bem, mas também tem o teu sentir. E tem, às vezes a gente precisa de coisas e não tem outro jeito e tem que engolir. Não dá pra gente, às vezes, harmonizar tudo também. Todas as cartas em cima da mesa. E hoje as cartas em cima da mesa são também o que eu sinto, fora o que eu sonhei, né? Fora os sonhos que fazem parte desse mundo interior. Isso é a essência do ser humano. O ser humano não nasceu para ficar parado, repetindo o mesmo padrão de comportamento sempre, para a vida inteira. Isso leva à neurose. A neurose é o produto desse movimento, de ficar parado. E isso é alienação. A tomar consciência que o sofrimento que ele inflige a si mesmo ao sustentar esse paradoxo quer ser justamente a negação da alienação. Muitas vezes, não, ela tá se referindo aqui à neurose, que é uma aplicação obsequiosa, quando a pessoa aplica obsequiosamente as regras de conduta, na verdade, aquelas pessoas que são obsessivo-compulsivas, que fazem questão de ter todo um procedimento e porque a obsessão-compulsão é uma forma de manter um controle máximo sobre aquilo que está querendo vir e que está querendo vazar por todo lugar. E o que está querendo vir é uma liberdade de ser, uma liberdade de ação, uma liberdade de pensamento que não tá podendo se expressar. Bom, olha, um dos primeiros objetos de reflexão é o papel que ele representa e que carrega consigo como um vestido. É isso que é a primeira coisa que a gente tem que conseguir refletir para nós e com os pacientes. Qual é o teu papel
que você carrega como um vestido, como se fosse uma segunda pele. É isso. E essa segunda pele que a gente tem que, esse vestido que a gente tem que tirar para que a pele original venha à tona. Perguntas sobre isso? Aqui é a interpretação do sonho. E a transcendência, quando a gente sai desse lugar limitado e limitante do nosso ser, a gente entra na transcendência, a recuperação da religiosidade e da morte. O que é transcendência? A exigência de remeter à própria vida pessoal uma realidade que esteja além dela. É isso. A tua vida pessoal tem um valor, tem uma validação em algo que está além de você. O que é? O que significa isso? É, Sim. seria, tá com, vocês estão se escutando? Você está com duas coisas ligadas. É, você tá no outro. Eu vou Vou- tentar. Vou desligar. Eu posso tirar um volume aqui, não sei. Ah, já vi aqui. É É que que eu tô no no iPad, iPad. no outro. Pronto. Sim? Sim, sim. Que droga. Você não tem como tirar desligar um? Tô tentando. Pronto, eu saí logo do iPad. É, seria a gente cumprir com o nosso papel histórico? Sim, sim, mas você reconhecer, por exemplo, reconhecer o valor histórico da transformação que você está passando, pela qual você está passando e que você está contribuindo a fazer acontecer. Mudanças, contribuindo para uma mudança Que tem um maior. maior, porque a tua necessidade de mudança, por exemplo, no teu trabalho, Uhum. com esses clientes que você me falou, essa realidade que você está descrevendo é uma realidade além de você. É um problema, né? É uma situação. Então, Sim. com a tua necessidade que brotou de você, espontaneamente é tua, só tua, em mudar, em superar uma dinâmica de relação, contribui por um avanço com todas essas pessoas, claro, aquelas que aceitarem o convite, que não é um Uhum. convite racional, não é um convite que você põe explicitamente, mas é uma repercussão inevitável do que você está fazendo em você. Uhum. E aí, quando você vê olha para essa realidade que é histórica, né? Foi construída, é social, não é só daquele cliente, daquele outro, eles têm diferenças individuais, mas tem um padrão. Uhum. Então, a tua mudança de atitude não é pessoal também, é em relação ao padrão. Então, você está contribuindo a mudar um padrão que precisa ser mudado para o bem coletivo, não só daquelas empresas, porque ele está Uhum. além de como a pessoa organiza o seu trabalho, tá? É um modelo de masculino, no caso, né? Que a gente não vê a hora que mude, entende? É entender Uhum. esse movimento, entender que a tua necessidade é você cresceu para além daquela dinâmica que era proposta dentro daquele tipo que é um nível de consciência deles e no qual você estava. Então você vai crescendo de consciência, então muitas outras atitudes tuas vêm à tona, você sente a necessidade de mudar. E essa mudança não é nunca óbvia e assim banal, porque ela tem repercussões. E Uhum. essas repercussões têm um valor social. E você não precisa nem pensar nisso. Isso vai acontecer necessariamente. E isso é entender, entendeu? Porque aquilo que você está fazendo é mais daquilo que você está fazendo concretamente. Tem um significado.
Hum. Reflete no, numa identidade social, uma identidade masculina, no caso, uma identidade pode ser familiar também, porque são filhinhos, né? No fundo, são filhos, enfim, se abre um leque. Hum. É muito, é muito bonito isso, no fundo. Mas a gente precisa, é importante a gente saber. Isso nos coloca em um outro lugar. Entendeu? Tem um aval que não vem simplesmente do fato que você cansou de fulaninho. Entendeu como é diferente? Essa é o transcendência. Quando isso que é o trabalho que eu faço aqui, isso aqui é Montefoschi, quando a gente valida o sentir de uma pessoa, quando eu valido o sentir dessa moça, dizer, não, eu sinto, eu não quero meu filho, eu não sinto que tá bom para ele, e acabou. Eu não estou, aparentemente, se eu estivesse em outra perspectiva psicológica, uma pessoa que não estaria, não entende o que eu estou falando, vai dizer: ah, é um jogo de poder, ela quer ganhar, ela que manda. É que o sentir que eu estou falando, eu falei até para ela, eu estou falando isso para você, porque eu te conheço, porque eu sei que você é uma pessoa, é uma mãe responsável, consciente, que você blá 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 blá. Senão você não pode falar isso. Por isso que é a dificuldade também na análise, né? Você não pode falar qualquer coisa para qualquer um. Porque a pessoa pode pegar do ponto de vista do ego. E no ego parece uma briga de poder. Ah, sou eu que decido, o filho é meu. Não, eu estou falando do ponto de vista muito mais profundo. Por isso que tem que dar o contexto. Uma mãe consciente e responsável, com um pai, filhinho da mamãe, que não consegue falar não para a mamãe dele. E ela tem que fazer uma troca, tipo um acerto, um negócio. Tá bom, para tua mãe não vir aqui, eu vou deixar que meu filho vá, mas aí ela fica chorando, tem alguma coisa errada. E essa é uma mãe que não é uma pessoa melecosa, uma mulherzinha dessas, toda cheia de grude, não é. Então, o choro dela tem um valor diferenciado. E quando um marido tem que levar uma criança para satisfazer a própria necessidade de dependência da mãe dele, e a mãe, um bebê de 1 ano e meio, o que que faz um bebê de 1 ano? Ele tem que ficar com a mãe. Um bebê de 1 ano não é uma criança de 5 anos que vai para o parque. É conversa fiada. É uma manutenção de um esquema de dependência então que ela quer faz sofrer. Então, o sentir dela, que ela não consegue falar, porque ela está, como uma mulher moderna, consciente, geralmente está no racional, tem que ser validado. É um lugar profundo. E esse é o novo salto evolutivo da mulher já moderna. Estamos falando de um outro nível de mulher, não é aquela mulher que precisa que está ainda precisando conseguir entender mais racionalmente as coisas. Aí depois, quando eu começo a mexer pauzinhos, ela fala tudo. Ela explica tudinho aquilo que eu ia falar, porque ela não valida o sentir. Entendeu? São vários níveis de consciência. Então, e esse é uma transição do feminino que é muito importante, porque as mulheres, quando se emanciparam, as mulheres que se emanciparam, elas deixaram para trás um pedaço do feminino para se emancipar. E esse pedaço feminino é exatamente aquilo que não cabe no sistema masculino de pensamento, de profissional, social, político, etc. Porque ele é irracional e ainda está sendo é, é, etiquetado como racional, quer dizer, sem sentido. Então, é isso. A transcendência é isso. Tem uma necessidade, o feminino não é pessoal só dessa mulher, é uma necessidade da mulher. É por isso, é por aí que eu olho sempre as questões pessoais de cada pessoa. É daí que a gente valida, é por esse olhar. Porque você está olhando para a evolução humana. E a evolução humana, numa relação de duas pessoas novas, por exemplo, no caso, duas pessoas que têm são avançadas para o contexto. Significa um cara se emancipar da mamãe e ela se emancipar de uma visão masculina sobre si própria, que não valida o seu sentir. É claro,
e vale para todas as mulheres e todos os homens. Então, eu vou dar valor a isso e mostrar para ela, indiretamente, sem fazer nenhum discurso, mas por que que eu dou valor? De que lugar eu dou valor? Como um movimento humano que transcende a dificuldade dela, transcende os detalhes pessoais. É isso. A alternativa a isso, você vê, a Montefort, a tendência é colocar na subversão irracional e violência da ordem o único caminho. A- Aqui poderíamos dizer a briga, para evitar ou a briga, ou para evitar simplesmente o se submeter à ordem e sorrir, a ordem repressiva, a alternativa é essa: é encontrar o símbolo do que a gente está fazendo, o significado que transcende o nosso pessoal. Isso nos dá um gás, nos dá um valor, nos dá um fôlego muito grande. A renovação individual só pode coincidir com uma perspectiva de renovação social. Porque nós fazemos parte disso. Assim como nós somos o produto estragado de uma sociedade estragada, a nossa renovação pessoal também coincide com o conserto da sociedade, daquilo que a sociedade estragou em nós e que volta para a sociedade, porque nós somos um membro da sociedade. Bom, eu vou terminar por aqui. Quais são as perguntas de vocês? O que vocês querem falar? Temos aqui a Patrícia milagrosamente presente hoje, porque ela está no Brasil. Então, ela está conseguindo, o fuso permite. Bom, o que que vocês me contam? Eu tenho uma pergunta nesse caso, né? Hum. É, se essa sua paciente fizer todo o movimento, né, para honrar lá o que ela está sentindo e fincar o pé no chão, ainda tem a questão do marido dela, né, que permanece nesse lugar de filhinho. E aí, como é que fica essa problemática? O O pro- movimento dela consegue, ter um resultado de mudança nele? Vai ter que ter, mas o processo é um caminho, a gente está construindo um caminho. E a gente nem sabe a repercussão. Nunca se sabe. Então, é porque é novo. Então, quando eu digo, não é que fincar, ela valida para si o que ela sente. Então, ela não precisa que ele valide. E não Uhum. precisa ficar só no racional, porque ele fica só lá. Então, quando ela diz isso, ela está pedindo para ele que respeite ela. Eu falei para ele, ele não precisa te entender, porque se querer entender é um truque, é um engano. Inconsciente, tudo um joguinho. Dinâmica do ego inconsciente. Isso vai gerar nele pode gerar um conflito, porque ela validando o seu sentir, ela está se desgrudando da projeção que ele faz, o homem geralmente faz isso, sobre a mulher. A mulher é uma extensão dele. Como o homem nega o próprio sentir, ele nega o dela. Por isso que as mulheres, a gente quer como mudar a cabeça dele, porque se a cabeça dele amplia, a nossa possibilidade de existência também amplia. Mas não funciona na prática. A Uhum. gente fica preso. Então, a mulher precisa primeiro se separar como indivíduo e deixar que ele se vire assim, se separar da projeção, mas tudo isso é inconsciente, muito silencioso, acontece no casal. Então, ela dizendo, eu dei, eu pisei com todo o gás, porque eu olhar, eu falei, eu vou tirar uma foto de você, você está com os olhos assustados, da angústia de estar sem o filho. E eu conheço esse, entendeu? E é uma mãe que eu valido. Eu, Adriana, valido. Senão, eu não teria a mesma reação. Então, se você, eu vejo uma mãe assim de um bebê de 1 ano e meio, mas não sai de perto de mim nem que é vacatuça. Isso, eu sou assim, né? Eu sou esse tipo de mãe. E para mim não vou mudar, não. Agora, nem preciso mais. Mas agora.
Quando ela valida, ela está se diferenciando do sim. Isso vai criar uma sacudida inconsciente nele, uma mensagem por dentro. Tem uma, né? E ele tem que Hum, respeitá-la, porque ele não respeita ela. Mas não porque ele não respeita a pessoa dele, ele respeita a pessoa dele, ele é uma pessoa evoluída. Mas ele não respeita o sentir, o feminino, não a mulher. Como não respeita o próprio. Mas quando ela. É isso que nós mulheres temos que fazer. Nós temos que nos recuperar como sujeitos independentes deles e completarmos-nos, sermos inteiras. Porque aí eles têm que se confrontar com uma mulher, eles não podem projetar mais e exigir quase que inconsciente. Tem um jogo inconsciente entre uma mulher que acontece sempre. E aí ele vai ter que, ele vai estar descoordenado, porque ele não respeita o próprio sentir, mas ela sim. E ele tem que respeitá-la. Quando eu assumo o meu sentir, você desrespeitar o meu sentir e desrespeitar a minha pessoa. E aí? É, e aí? Entendeu? É um outro lugar. Isso vai criar uma repercussão. Vamos ver o que que vai acontecer nele. Não sei, me parece até que ele faça terapia, mas vocês sabem, gente, né? Qual que é quais são as terapias? E o hum, cara tem um projeto bonito social, tá? Não, não são pessoas que estão no sistema fazendo coisas que todo mundo não. Mas é um processo longo essas mudanças, porque é no pessoal cotidiano e na família que estão as raízes maiores, as verdadeiras raízes que sustentam todo o sistema. Então, tem que ver, não vai mudar, mas é por ele. Ela falou: eu já falei, ele já mudou, ele muda, porque ele é um menininho, então tem que dar ordens, né? Cá para nós. Tá. Então, você tem que reforçar, é trabalhoso. É isso, é o cara com que você tá. E vamos ver o que acontece. Por outro lado, como uma mulher, que inclusive ela já está grávida do segundo filho, ela está ficando grande. O que que uma mulher precisa? Carinho, atenção, ajuda, porque até o corpo começa a pesar, um cuidado. Infelizmente, ela não tem tudo. Não porque ele trata mal, é porque ele não enxerga. hum, Sabe os homens? Não, uhum. né? Então, tem uma dor, mas essa é a nossa condição feminina. Isso aqui não é um defeito de sistema, simplesmente. É uma condição feminina. Então, se a gente quer mudar uma relação, a gente tem que arcar com o trabalho da mudança. A alternativa é fingir a tonta. Porque ela fala, não, eu estou contente também porque eu tenho 3 dias só para mim. Tá bom. Aí eu vi que ela tá, mas você tá toda assim, scattered, né? Ela tava toda all over the place, né? Toda estranha. E aí eu falei, vamos ver o que que você sente. Entre em contato com o que você sente agora. O que que você está sentindo? E aí veio assim, não, eu tô sentindo falta do filho, do meu filho, né? Ah, porque é com ele que você tem verdadeiro amor, né? Intimidade, um menino lindíssimo a propósito. E aí, aqueles olhos. Essa é a verdade do ser. E a gente precisa aprender a respeitá-la. Acabou. E quem vai fazer isso, se não a mulher? Esse é o trabalho da mulher. Os homens vão aprender, mas é a mulher que tem que começar isso. E não podemos esperar que eles entendam. É estúpido. É a mesma coisa do filho brigar com os pais porque ele quer fazer dança e não quer fazer engenharia, que é a bênção do papai. Vai, Hum. vai fazer a tua coisa, se embanque na tua decisão. Seja gente grande, isso é você ficar grande. E a mulher também tem que passar por isso. Mas quando a gente entende o valor maior do que a gente faz, entendeu? Esse não é uma pessoa, esse homem não é uma porcaria de homem, não é? Mas é a nossa cultura, que é coletiva. Eles estão na Europa, né? E a gente está aqui, eu estou aqui, enfim, é coletivo. Então a gente vai, somos partes da mesma sociedade humana, pelo menos ocidental. É. É, os Ah, homens estão muito cansativos. então, mas a gente é difícil a relação, muito cansativos. Tá bom, queridas.
Até a próxima. Um beijo para vocês. Na próxima hora a gente vai fechar, tá? Vamos fazer o 9. Tá bom. Um beijo.